gravar. Vamos botar para gravar. Ó. Nossa disciplina é Direito Processual Penal 1. Ó. Direito Processual Penal 1. Eu também, André. Eu também estou com saudade da sala de aula. Infelizmente, essa situação aí, pelo jeito, está só prorrogando, ninguém sabe, dia de amanhã. Enquanto não resolve, bora continuar com nossas aulas. Ter uma decisão aí, se vai ter festa, se divide em pública e privada. A regra é a ação penal ser pública. A ação penal é pública. E aí a ação penal pública ela pode ser incondicionada, também é a regra. Quando é com ação penal é pública e incondicionada, quando o código não fala nada. Como é que o código não fala nada? Ele não exige o tipo penal, não exige nenhuma condição. O crime é de ação pública incondicionada, que tem como legitimado ativo o Ministério Público, tem a atribuição de promover a ação penal pública, certo? E o veículo que ele vai utilizar chama-se denúncia. Denúncia. E aí também a ação penal pública ela pode ser condicionada à representação da vítima ou do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Quando é que eu sei que uma ação é pública condicionada à representação ou requisição? Só será pública condicionada quando estiver previsto no tipo penal. O tipo penal, a lei tem que dizer que o crime de ação penal pública condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Depois, nós começamos a estudar a ação privada. Vimos que a ação privada é aquela ação onde o próprio ofendido ou o seu representante legal, eles são os legitimados ativos. Eles é que têm que promover, eles é que têm que instigar o Poder Judiciário a fim de que o Poder Judiciário aplique o chamado ius puniendi, o direito de punir que pertence ao Estado. Quem faz essa provocação vai ser o próprio ofendido ou seu representante legal. Vimos que temos 100 alunos. Existem 3 tipos de ação penal privada: a propriamente dita ou exclusiva, a personalíssima e aquela subsidiária da pública. A propriamente dita, nós já estudamos, é aquela mesmo por todas as suas características, onde o veículo, a peça inaugural é a queixa-crime, então a vítima, o ofendido ou seu representante legal vai precisar constituir um advogado e esse advogado entrará com a peça chamada queixa-crime. Nessa queixa-crime, e aí vai seguir um procedimento que a gente vai estudar, na maioria das vezes o procedimento é do GECRIME, a gente vai estudar em processo penal 3, a queixa-crime, e aí nós vimos a ação privada personalíssima. Já a ação privada personalíssima não existe a figura do representante legal e não existe os sucessores no caso de morte da vítima. Lá na propriamente dita, nós temos o CAD. Se a pessoa morrer antes de oferecer a queixa-crime, ou então, quando a queixa-crime já for oferecida, o processo está continuando, para continuar o processo, pode ser o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão. Já na ação privada personalíssima, não existe o CAD e não existe o representante legal. Somente o ofendido é que pode oferecer a queixa-crime. Nós só temos um exemplo do artigo 236 do Código Penal, que nós já vimos na aula passada, e depois nós passamos a estudar a ação privada subsidiária da pública. Só lembrando que a ação privada subsidiária da pública, na verdade, a ação é pública, só que a iniciativa, quando ocorre a inércia, somente na inércia do Ministério Público, quando ele não cumpre com as suas atribuições, ele deixa de oferecer a denúncia, o legislador, a Constituição, garante ao ofendido o direito de movimentar o Estado, dele substituir essa denúncia por uma queixa-crime subsidiária. Entra com essa queixa-crime, vai contratar um advogado, e como a ação é pública, o Ministério Público vai ser intimado de todos os atos, e ele, inclusive, pode retomar a ação penal, oferecendo até mesmo uma denúncia substitutiva pela queixa-crime. Como pode aditá-la, e ele vai ser acompanhado, vai ser intimado.
E aí nós terminamos as espécies, começamos a ver as partes genéricas. Entramos nos requisitos da denúncia e da queixa, que estão previstos lá no artigo 41 do CPP. O primeiro requisito é a exposição dos fatos, é um relatório, é aquilo que eu queria falar na última aula por causa da internet. No primeiro período, nós aprendemos um negócio com o Miguel Reale, no livro dele, que diz assim, ó, no direito, ele é regido por um tripé: fato, valor e norma. Fato, valor e norma. E, na verdade, a gente não dá tanto no início do primeiro período, tanta moral para esse tripé, mas depois, na frente, nós iremos perceber que tudo dentro de direito, todas as peças, ó, você precisa ter fato, valor e norma. Então, aqui na denúncia, a primeira coisa, eu preciso narrar os fatos. Preciso narrar os fatos, preciso valorar esses fatos e depois preciso aplicar a norma penal. Então, primeira coisa, o promotor ou o advogado que vai oferecer a queixa-crime tem que narrar os fatos com todas as suas exposições, todos os seus pormenores, todas as suas circunstâncias. Tem que fazer também a qualificação, não tem como você oferecer a denúncia sem ter autoria. Tem que ter autoria, eu preciso da qualificação do acusado. Depois, começando a aula, depois ele precisa apresentar a classificação jurídica. O que é a classificação jurídica? É o tipo penal. O tipo penal ao qual se encaixa aquele fato. Aquele fato, a classificação jurídica é tipo penal, é o artigo. Qual o artigo do Código Penal se encaixa esse fato? Ó, o promotor tem que dizer, ou o advogado tem que dizer na queixa-crime. Ele tem que trazer a classificação jurídica. Por fim, quando necessário apresentar o rol de testemunhas. O rol de testemunhas. As testemunhas que serão ouvidas. E é o momento que o Ministério Público ou o advogado na queixa-crime tem para rolar as testemunhas. O momento que ele tem para rolar as testemunhas é no momento do oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Vamos botar uma observação aqui. Professor, e se não teve testemunha, pode ser oferecida a denúncia? O Ministério Público pode oferecer a denúncia sem as testemunhas. O rol de testemunhas, quando ausente, não gera inépcia. Não gera inépcia. Quando faltar um desses requisitos, o que vai acontecer? O juiz vai dizer que a denúncia é inépcia. Quando faltar algum pressuposto processual ou condições das ações ou os requisitos da denúncia da queixa-crime, se faltar qualquer um desses aqui, gera inépcia. A falta do rol de testemunhas não é porque não teve testemunhas que não vai ter ação penal. Vai ter ação penal, sim. Vai ficar mais difícil para quê? O Ministério Público conseguir provar o fato. O Ministério Público provar o fato. Só que o processo vai ter, a ação penal vai ter. Então, da denúncia de queixa, os requisitos genéricos são esse aqui. Só que a queixa-crime, ele tem requisitos, ele possui requisito específico da queixa-crime. Na queixa-crime, o Código, lá no artigo 44 do CPP, traz que a procuração precisa ter poderes especiais. O fato deve estar descrito. Vou achar aqui. O fato deve estar descrito na procuração. Para que essa procuração? Poderes especiais para ingressar na queixa-crime pelo crime de lesão corporal, ou o crime, lesão corporal não, o crime de calúnia, o crime de injúria ou difamação, os crimes contra a honra são crimes de ação privada. Eu preciso dizer, a ação de injúria, de calúnia tem que estar especificado na procuração. Uma observação. Se o querelante
querelante assinar a queixa-crime com o advogado, supre a procuração. Não entendi, professor. Ó, se a pessoa for me constituir para entrar com a queixa-crime, a procuração tem que ser específica, ela tem que trazer o fato, deve estar narrado na procuração. Por que ela está me otorgando os poderes? Quais poderes são? É uma procuração com poderes especiais, não é aquela genérica que a gente tem no escritório. No entanto, e aí eu nunca fiz, mas eu acho que a maioria dos advogados, quando eles oferecem a queixa-crime, eles nem juntam a procuração. Eles pedem, o querelante é a vítima. Eles pedem que a vítima assine com eles a petição inicial, a queixa-crime. Se eles assinarem a queixa-crime, não precisa de procuração. Não precisa de procuração. Bacana. Vamos falar outra coisa. Denúncia. Queixa-crime e aspectos de direito material. Alguém chamou aqui. Sim, André. Essa procuração pode ser uma procuração particular, todo advogado praticamente é procuração particular, ou pode ser feita também uma procuração pública, se a pessoa quiser gastar, né? Em regra, a pessoa não vai fazer uma procuração pública para passar, para entrar com a ação de queixa-crime, se ela pode ter a opção dela assinar em conjunto com o advogado a queixa-crime e não necessitar nem de procuração. Só se ela quiser gastar. Claro, devendo, se a procuração for pública, a procuração deve descrever qual é o fato, quais são os poderes que ela está constituindo, está otorgando ao advogado, né? Os poderes de impetrar, de ingressar com a queixa-crime em face de fulano, pelo crime de calúnia, pelo crime de injúria, pelo crime de difamação. Isso é um requisito específico. Professor, se faltar esse poder específico na procuração, o que é que vai acontecer? A queixa-crime, o juiz vai dizer que ela é inepta. A queixa-crime vai ser declarada inepta. Tá? Bora ver alguns aspectos de direito material sobre a denúncia e queixa-crime. Primeiro, crime tentado. Crime tentado. Nós estudamos no semestre passado o Instituto da Tentativa. E o que é a tentativa? É quando o agente inicia a execução de um crime e a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade dele. Tentativa é quando o agente inicia a execução de um crime e não ocorre a consumação por circunstância alheia à vontade dele. Circunstância alheia. Que circunstância alheia é essa? No crime tentado, tanto na denúncia o Ministério Público tem que descrever qual foi a circunstância alheia, uma luz que acendeu, a polícia que passou, foi pego por populares, tem que estar descrita, né, tanto na denúncia como na queixa-crime. Deve descrever qual foi a circunstância alheia à vontade que impediu o resultado. Deve descrever, deve estar descrito na denúncia, o crime só não se consumou pela chegada dos policiais, tal, que prenderam, o populares ter segurado o ladrão no momento que ele adentrava dentro da casa, tal. Tem que estar descrita. Se não tiver descrita, inépcia. B. Outra particularidade. Crime culposo. Crime culposo. O que é um crime culposo? No crime culposo é quando o resultado se dá por imprudência, por negligência ou por imperícia. Crime culposo ocorre quando o resultado se dá por imprudência, negligência ou imperícia. Na denúncia diante de um crime culposo, deve estar descrita
deve estar descrita a modalidade de culpa. Qual foi a modalidade de culpa? Ó, imprudência, negligência, ou imperícia. Não basta o promotor só falar, ó, com essa conduta ele foi imprudente. Não, ele tem que descrever a conduta. Qual foi a conduta que é imprudente? Ó, ao tentar ultrapassar, ó, em uma BR, numa faixa contínua, ó, o agente provocou um acidente. Ó, desse acidente resultou as lesões corporais no laudo de folhas astrais, resultou na morte conforme o laudo de folhas astrais. Tá, ó. Isso é lesão corporal culposa ou homicídio culposo. Ó, e gerando, em razão da imprudência, não basta somente dizer que foi imprudente, negligente e imperícia, não. Tem que descrever na denúncia o que é essa imprudência, o que foi essa negligência e o que foi essa imperícia. Tem que estar descrito. Se não estiver, inépcia da denúncia. Inépcia da denúncia. Mais outra particularidade. Crimes contra a honra. Crimes contra a honra. Ó. Nos crimes contra a honra, crime de calúnia, o crime de injúria ou um crime de difamação, deve haver a descrição e a colocação literal das expressões ofensivas. Das expressões ofensivas. Exemplo. O cara me chamou de quê? Viado. O cara me chamou de quê? Corno. O cara me chamou de quê? Preto safado. O cara me chamou de quê? Ladrão. Etc. Então, a ofensa, a palavra ofensiva, ó, deve estar descrita. É massa essas denúncias que tem dos crimes contra a honra. Ó. Ah, vagabunda, não sei o quê. Ó. Tem que estar tudo descrito lá, tem que descrever, colocar literal as expressões, entre aspas, do que qual foi expressado pelo agente. Bacana. Outro tópico sobre denúncia, antes que eu esqueça, aditamento da denúncia. O promotor pode aditar a denúncia? Pode. Nós já vimos, por exemplo, lá no Sistema de Ação Penal Pública, um dos princípios é o princípio de quê? Da divisibilidade, né? Do ódio, da divisibilidade. O promotor pode oferecer a denúncia, por enquanto, só em razão de A e B, e deixar C para novas investigações. Depois, se possível, ele pode aditar a denúncia para incluir o C naquela denúncia. Ó, então, ele pode aditar a denúncia. Ah, ele pode editar, mas até quando, professor? Até quando ele pode editar a denúncia? Pode ser aditada até a sentença condenatória ou absolutória. Ó. Então, até a sentença, o promotor pode editar a denúncia. Professor, e a queixa-crime, eu posso editar? Aditamento da queixa-crime? Eu posso editar a queixa-crime? Pode ser aditada. Aditada até quando? Dentro do prazo decadencial. Dentro do prazo decadencial. Que prazo é esse? Ó, nós aprendemos que o prazo decadencial é de 6 meses. Então, ó, o aditamento da denúncia pode se dar até a sentença condenatória. Ó. Já o aditamento da queixa-crime pode ser feito desde que ainda existe o prazo decadencial de 6 meses. Se já passou os 6 meses, eu não posso mais editar. Só lembrando que na ação privada não existe de eu incluir outro corréu, não.
Ó, se eu deixei de oferecer a queixa-crime em razão de uma pessoa, eu estou renunciando o meu direito de queixa e se estende aos demais. Aqui eu estou falando é quando a pessoa não sabe. Ele só vem a saber, lembra quando as meninas me chamaram de fedorento? Eu só vim saber depois que outra pessoa também participou. E eu já tinha oferecido a queixa-crime. Ó, eu posso editar para incluir essa outra. Quando? Desde que tu tenha passado os 6 meses. 6 meses a contar de quando? Deu no tomei conhecimento. Conhecimento de quê? Da autoria, né? Aprendemos que a regra é conhecimento da autoria. Próximo assunto. Extinção da punibilidade da ação privada. Extinção, a perda do direito de punir, ó, a perda do ius puniendi por parte do Estado. Esse aqui a gente vai ver no próximo bloco, porque aqui já chegou uma mensagem para mim, só falta 5 minutos. E como é muito importante esse próximo assunto, eu não vou começar para cortar. Vou encerrar aqui 2 minutinhos, já volto.